Vamos falar de mais um tipo de força agora, que é a força elástica, e calcular o trabalho para a força elástica, que é basicamente a força de uma mola ou de qualquer coisa que se comporte como uma mola. E aí, uma coisa importante a dizer é que na natureza, na verdade, não existe nada que seja completamente rígido, tá? Então, em algum limite apropriado, todas as coisas se comportam um pouquinho como molas, tá? Então, a gente sempre pode aplicar isso aqui dentro de alguns limites para quase tudo. Uma coisa importante para lembrar é o seguinte: quando a gente falou sobre forças, né, começou a lei de Newton, eu falei bem rápido de molas, mas sem muitos detalhes, então a gente vai ver aqui com um pouquinho mais de detalhe o que acontece. Então, imaginem, a primeira coisa é, a gente tem uma mola, e eu vou imaginar duas situações, que a gente esteja comprimindo a mola, ou seja, a gente põe as nossas mãos e tenta apertar a mola, reduzir o tamanho dela, ou que a gente tente fazer o contrário, aumentar ou distender a mola, tá? Expandir ela. E se vocês já pegaram uma mola alguma vez na vida de vocês, para qualquer coisa, vocês devem saber que, bom, quando a gente aperta a mola, quando a gente comprime ela, o que ela faz é ela nos dá uma força oposta, ela tenta se distender, ela trabalha contra a nossa mão. Da mesma forma, quando a gente tenta distender a mola, tá? Alongar ela, o que ela quer fazer é voltar, sempre a mola quer voltar para o tamanho natural dela. O que significa? É o comprimento que a mola tem, então, digamos, algum comprimento L que ela tem quando ela não está sujeita a forças externas tentando aumentar ou diminuir esse comprimento. Então, vamos imaginar o seguinte, que a gente tem aqui, eu coloquei aqui um eixo X qualquer, tá? E a gente tem alguma mola aqui. Então, essa é a nossa mola. E eu vou lá, e ela está em repouso, eu não estou fazendo nenhuma força sobre ela, e ela tem algum tamanho L, que é o tamanho normal dela, natural dela. Então, vamos imaginar o que que acontece, tá? Primeiro, deixa eu escrever o seguinte, bom, isso aqui é o que a gente sabe que acontece, né? Que a mola vai fazer a força sempre oposta a gente. Na verdade, esse tipo de força é chamado de força restauradora, porque ela quer restaurar o tamanho dela, ela quer voltar ao equilíbrio, tá? E aqui a gente usa para escrever matematicamente uma expressão, né? Lembrem, eu disse para vocês que a gente precisa ter uma expressão para força, né? No caso, é uma força que não é constante, tá? Então, ela depende dessa variação de comprimento dela. Então, digamos que se eu vim aqui e puxei essa mola, tá? Então eu puxei ela mais para frente, tá? Então, agora eu tenho algum ΔX aqui, tá? E esse ΔX é essa diferença entre o tamanho normal da mola e o quanto eu estendi ela, eu aumentei, ou comprimi, tá? O ΔX pode ser para trás também, eu posso ter comprimido a mola também, tá? Então, o que importa é ter variação de tamanho, não importa se é positivo ou negativo. Mas a gente tem que ser capaz de escrever uma expressão matemática para essa força que a mola faz, tá? E aí a gente usa aqui a lei, chamada lei de Hooke. Tá? E o que a lei de Hooke nos diz é o seguinte, a força, vou botar assim, força elástica, tá? Força elástica de uma mola, ela depende de, então vou botar aqui vetorialmente, depende de uma constante K, que é chamada de constante elástica da mola, que varia de mola para mola, tá? Então isso é uma propriedade de cada mola, vezes a variação no comprimento, tá? Esse deslocamento que a gente faz na mola, seja positivo ou negativo. A única coisa que está faltando até aqui é um detalhe, tá? Então não sei se alguém consegue dizer qual é o detalhe que está faltando ali. Se vocês não
não souberem dizer qual é o detalhe que está faltando aqui, vamos imaginar o que que acontece. Essa mola, que ela estava aqui num comprimento natural dela, L, eu, para esticar ela para cá, eu preciso fazer uma força assim. Então, eu faço uma força assim, que é positiva, tá? Então, uma Fx maior que zero. Agora, quando eu faço isso na mola, o que acontece é que a mola faz uma força oposta para mim, tá? Então, a força que a mola faz, ela deve ser uma força que está em x também, tá? É sempre paralelo ao eixo x aqui, só que é negativa. Tá? Só que vejam o que aconteceu. A força que eu fiz gerou um ΔX positivo na mola. Tá? Então, se esse ΔX é positivo, essa força tem que ser negativa. Agora, quando acontece o contrário, né, eu empurrei a mola, eu estou fazendo uma força que é negativa, está no sentido negativo do x, mas a mola faz o contrário, ela faz uma força para frente, uma força positiva em relação a x. Portanto, se vocês analisarem isso com cuidado, vocês vão notar que o que falta aqui nessa expressão é um sinal de menos aqui. Esse sinal de menos é porque a força da mola, a força que a mola faz, ela se opõe ao a variação de comprimento dela, tá? Então, a força se opõe ao deslocamento. Uma última coisa em relação a essa expressão aqui é que normalmente a gente escreve ela de uma maneira mais simples. Que maneira mais simples é essa? Aqui está o nosso eixo x, aqui está a nossa mola, tá? Então aqui está a nossa mola, e ela tem algum comprimento L, que é o tamanho natural dela, quando ela não está sujeita à ação de forças aqui ao longo do comprimento dela. E o que a gente faz para simplificar essa coisa, então, vou usar o que aqui? Vou usar esse laranja. É dizer que esse ponto aqui, que é o ponto da medida do tamanho natural da mola, a gente chama esse valor aqui de x0 igual a zero. Por que que a gente faz isso? Porque, se vocês lembrarem, ΔX é x menos x0, né? A variação de comprimento. Mas se a gente chama esse cara aqui de zero no tamanho natural da mola, então a variação de comprimento fica simplesmente x. Tá? O que que isso significa? Que a gente pode escrever essa coisa da maneira mais simplificada, que é f, e agora só uma dimensão, a gente está usando só esse comprimento x, é menos kx. Está escrito aqui, na verdade, né? A gente está interessado em calcular o trabalho, né? Então, o nosso tema hoje é energia e trabalho, não força necessariamente, apesar de que essa é uma força nova que vocês estão vendo. Mas a nossa ideia é calcular o trabalho realizado por uma mola, pela força elástica. Então, a gente quer calcular isso aqui, né? O W elástico. Se vocês lembrarem, a gente acabou de ver a expressão para uma força variável, né? A gente disse que isso aqui tem que ser integral de F dx, que é calculado de um ponto inicial até um ponto final. E aí eu falei para vocês, é bom, quando essa força não é constante, a gente precisa dar expressão matemática para ela, mas isso foi justamente o que a gente fez, né? Porque a gente acabou de escrever que F é menos kx. Então, vamos escrever a força elástica, o trabalho realizado pela força elástica de uma mola. Então, o trabalho da força elástica vai ser o quê? A integral de x inicial até x final da força, mas a força é o quê? Menos kx dx, que é o nosso diferencial da integração. Lembrando, K é uma constante, né? A constante elástica da mola. Constante elástica da mola, né? Portanto, isso aqui é menos K. Sai para fora da integral, né? Integral de x inicial a final, x dx. E aí, bom, quem lembra, né? O que é isso aqui, né? Integral de x inicial a final de x dx. Isso aqui é x ao quadrado sobre 2, lembrem, integrais, né? Integração simples aqui, não tem nada de difícil, calculado nos limites superior
e inferior, né? E o que que vai dar isso aqui? Vai dar x final ao quadrado sobre 2 menos x inicial ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho elástico realizado pela mola vai ser o quê? Menos K vezes x final ao quadrado sobre 2 menos x inicial ao quadrado sobre 2. Ou a gente pode pôr esse sinal para dentro aqui, né, e multiplicar por K. Fica K xi ao quadrado sobre 2 menos kxf ao quadrado sobre 2, tá? Então, vejam, isso aqui é a expressão para o trabalho elástico de uma mola. Então, vou fazer um exemplo bem qualitativo, que o objetivo é mais explicar os conceitos, a gente não vai calcular nada, na verdade, que é um exemplo que está no livro, tá? Então eu tirei essa figura do livro mesmo, do Halliday, que é o seguinte, a gente tem um bloco de massa m se movimentando com uma velocidade v numa superfície sem atrito. Então vamos relacionar isso com o que a gente acabou de ver, né? Então, primeira coisa, a gente sabe que esse bloco aqui tem uma energia cinética. Qual é a energia? mv ao quadrado sobre 2. Ele está indo em direção a essa mola. Vamos ver o que, que vai acontecer, né? Enquanto esse bloco não chega na mola, a força resultante sobre ele é zero. E a força na mola também é zero, né? Não tem força nenhuma aqui. Mas o que, que vai acontecer? O bloco vai continuar se deslocando e em algum momento ele vai chegar aqui e ele vai pressionar essa mola. Ele vai atingir a mola. Então ele vai tentar fazer o quê? Comprimir ela. Então ele vai gerar, supondo que aqui era o nosso x0 igual a zero estava aqui, né? Então o bloco vai fazer com que aconteça uma compressão na mola, né? Então tem um ΔX que está para cá. O que, que a gente acabou de falar sobre a força que a mola faz? Ela é oposta, né? Então ela não quer ser comprimida. Portanto, a mola vai fazer uma força elástica agora sim para frente. Então, o que, que vai acontecer? O bloco chega aqui e vai comprimindo a mola, mas a mola faz uma força elástica para frente. E isso vai continuando enquanto essa compressão for acontecendo. E essa força, lembrem, vai ser menos Kx, onde x é a variação do comprimento. Agora, notem o que está acontecendo. Tem um deslocamento para trás, uma compressão, uma força de resposta da mola para frente. Portanto, o trabalho elástico realizado por essa mola sobre esse bloco é o quê? Negativo, né? É menor que zero, né? Força e deslocamento estão opostos, né? Então, se isso aqui é menor que zero, e a gente sabe que o teorema do trabalho em energia cinética é válido, lembrem, é válido, né? Então, a gente sabe que a variação de energia cinética que vai acontecer no bloco vai ser também menor que zero, porque é igual a esse trabalho realizado pela mola. O que, que vai acontecer? Esse bloco atinge aqui, ele vai comprimindo a mola até o momento que o bloco vai parar, né? Ele vai chegar num limite, tá, em que o bloco vai parar, ele vai atingir velocidade nula, portanto, energia cinética nula. Mas notem como é a situação. A gente tem um solo aqui, uma superfície, em que não existe atrito. E agora, quando o bloco está nesse mínimo aqui, né, então vamos, deixa eu desenhar aqui de novo. A gente tem aqui, o bloco agora está no mínimo possível ali, né? Ele comprimiu ao máximo a mola, né? Então ele tem V igual a zero aqui, portanto, energia cinética nula, mas a mola está comprimida, né? A gente tem algum ΔX grande aqui, ou algum X, né, negativo, mas grande. Só que a força que a mola faz, ela não desapareceu, né? A mola continua fazendo força aqui.
E como não existe atrito, não existe nenhuma força capaz de manter esse bloco aqui. Então, o que que vai acontecer com ele? Ele vai começar a ser acelerado para frente pela mola. E ele vai sair e vai deixar a mola. E quando ele sair e deixar a mola, ele vai ter a mesma velocidade que ele tinha antes. Portanto, a energia cinética dele vai ser de novo mv ao quadrado sobre 2. E vocês podem ver que agora o trabalho realizado pela mola foi positivo. Então, aqui, quando ela estava sendo comprimida, era um trabalho negativo, e agora, quando ela se distendeu, foi um trabalho positivo sobre esse objeto. E aí, notem que a energia cinética que o bloco tinha antes de encontrar a mola vai ser igual à energia cinética que ele vai ter depois de deixar a mola. Tá? Então, vejam como isso acontece aqui. Aí, portanto, nessa parte aqui, a variação da energia cinética foi positiva